aqui com mais um vídeo de Os Revolucionários! No vídeo de hoje falaremos sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um dos momentos mais importantes da história ocidental. O modelo clássico de revolução burguesa foi um movimento social e político que transformou a França de 1789 a 1799. A burguesia revoltou-se contra a monarquia absolutista. Com apoio popular, tornou o poder pondo fim aos privilégios da nobreza e do clero e livrando-se das instituições feudais do antigo regime, sobrando ventos liberais por todo o planeta. Veja a seguir 11 fatos que você precisa saber sobre a Revolução Francesa. Primeiro fato, a economia. A economia da França era uma das mais fortes do mundo no final do século XVIII, quando a Revolução Francesa aconteceu. O país movimentava cifras equivalentes a 1 bilhão de libras no comércio exterior, o que colocava a França atrás apenas da Inglaterra e da Espanha. Então, Majestade, o que Vossa Senhoria fez durante o seu reinado para acabar com a crise? Pois é, ele não vai te falar muito. Segundo fato, a sociedade antes da Revolução. Antes da Revolução, 97% da população fazia parte do chamado Terceiro Estado, formado por camponeses, pequenos proprietários de terras e burguesia, entre outros. Eles arcavam com toda a carga tributária do país. Terceiro fato, queda de Bastilha. Em 1789, o rei Luís XVI convoca uma Assembleia dos Estados Gerais. Nela, cada estado tinha direito a um voto, garantindo o domínio da nobreza e do clero. Cansado dessa situação e vendo que a aristocracia estava abalada por uma crise econômica que abalava o país, o terceiro estado se rebela e proclama a Assembleia Nacional Constituinte, propondo a elaboração de uma nova Constituição. O povo decide se unir ao movimento e em 14 de julho, uma multidão toma Bastilha, uma prisão que era símbolo do absolutismo francês. Esse episódio é o marco do início da Revolução. Grande parte da nobreza foge do país e os revolucionários avançam para o interior do país atacando os castelos. Quarto fato, direitos humanos. Depois da queda de Bastilha, foi elaborado o primeiro documento sobre os estados humanos no mundo. Era a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Quinto fato, Assembleia Legislativa. 2 anos depois da queda da Bastilha, a Assembleia Nacional Constituinte deu lugar à Assembleia Legislativa, majoritariamente composta por moderados, os famosos girondinos, representantes da alta burguesia. Sem considerar o desejo do povo por trabalho e comida, os girondinos forçaram o país a entrar em guerra contra a Áustria e a Prússia. Sexto fato, República. Áustria e Prússia invadem a França em 1792, apoiados pela nobreza refugiada pelo próprio rei Luís XVI, que sonhava em voltar ao poder. Nesse meio tempo, os jacobinos, liderados por Robespierre, Jean-Paul Marat e Danton, aprovam as propostas de extinção da monarquia, a prisão do rei e implantação da república. A pressão popular fez com que se formasse uma nova Assembleia para preparar outra Constituição. Foi formada a Convenção que fortaleceu os jacobinos. A República foi proclamada em 20 de setembro de 1792. No ano seguinte, o rei Luís XVI é guilhotinado. Sétimo fato, condenação de Robespierre. Robespierre passou a ser líder da Revolução. Nessa época,
vários opositores do governo foram guilhotinados. Só que esse sistema de execução em série de opositores levou, é claro, a novamente deixar o povo insatisfeito. Foi assim que, em 1794, depois da convenção, se rebelaram e o próprio Robespierre foi condenado à morte. Oitavo fato: a ascensão de Napoleão. Foi nessa época que o general Napoleão Bonaparte começou a se escalar ao poder. Famoso no país por conta das vitórias militares, ele foi enviado pela Convenção Nacional para uma campanha militar no Egito. Só que o ato da convenção, motivado por medo da popularidade de Napoleão, deu errado. Ele voltou ao país e deu um golpe de Estado, conhecido como 18 de Brumário. Nono fato: Código Civil. Napoleão estabeleceu a paz com a Áustria, organizou as finanças do país e criou o Banco Francês. Durante seu reinado, foi promulgado o primeiro Código Civil da história, conhecido como Código Napoleônico. O cara era famoso. Fato, derrota de Napoleão. Até que enfim, hein? Napoleão já tinha conquistado boa parte da Europa quando tentou invadir a Rússia. Derrotado, o general foi exilado em 1814, mas ele ainda conseguiu voltar ao poder francês, quando sofreu sua última derrota em 1815, na Batalha de Waterloo. Décimo primeiro fato: partilha do território francês e consolidação do Estado burguês. Após a derrota de Napoleão na Batalha de Waterloo, o general também foi derrotado politicamente por uma coalização de potências europeias em 1815. No mesmo ano, esses representantes se uniram no Congresso de Viena para redefinir o mapa político da Europa e do mundo. O território francês conquistado por Napoleão foi redistribuído. Também foi organizada a Santa Aliança, com o objetivo de manter a França sob vigilância, deter novos movimentos revolucionários, abafar manifestações separatistas e garantir o equilíbrio do poder estabelecido entre as potências europeias. Apesar das medidas, a partir de 1830, com as revoluções liberais que começaram na França e se espalharam pela Europa, o Estado burguês, concretizado por Napoleão, foi reerguido, comprovando que as mudanças trazidas pela Revolução Francesa tinham vindo para ficar. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Tchau! Valeu, gente, muito obrigado. Tchau! Não, peraí que a posição tá errada.
Erro de gravação. Veja a seguir 10. Não, é 11. Terceiro estado, queda de Bastilha. Em 1789, Ai, terceiro estado. Tá super certo. Parabéns, Samuel. terceiro fato, queda de Bastilha. Em 1789, o rei Luís XVI convoca uma Assembleia dos Estados Gerais. Nele, cada estado tinha direito a um voto, garantindo o domínio da nobreza e do clero. Cansado dessa situação e vendo que a aristocracia estava abalada por uma crise econômica que abalava o país, o terceiro estado se rebela e proclama a Assembleia Nacional Constituinte, propondo a elaboração de uma nova Constituição. O povo decide se unir. Não, buguei já tudo. Quarto fato, direitos humanos. Depois da queda de Bastilha, foi elaborado o primeiro documento. Como assim? Foi elaborado o primeiro. Deus.